Olá, vamos conversar sobre a tristeza espiritual que é causada pela inimizade com Deus através dos pecados e como desfazer essa inimizade. O que causa então a infelicidade espiritual? Para responder essa pergunta, podemos pensar de modo contrário. O que poderia causar a felicidade espiritual, se não a proximidade com Deus, Criador da felicidade? Isso mesmo, a felicidade espiritual adquirida na amizade com Deus e é removida na inimizade com Deus, pois Ele é a própria felicidade. Veja como Deus se aparta quando pecamos, punindo-nos com infelicidades, e espera para ser bondoso até que nos arrependamos e confessemos. Leremos em Isaías capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes todos os que nele esperam. Em Salmos 32, versículo 1 ao 2, você também lê: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora lemos em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, após disciplinado, o homem arrependido recebe a amizade de Deus novamente, para seguir os mandamentos e é feliz. Em Salmos capítulo 94, versículo 12 e 13, está escrito: Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, está escrito: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Em Lucas, capítulo 11, versículo 28, temos: E ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aqui temos como se fosse um triângulo entre a confissão, a obediência da lei e a felicidade. Quando o homem obedece às leis divinas, ele está em concordância com Deus, portanto, em amizade. E quando peca contra Deus, entra na infelicidade, até que se arrependa e confesse os seus pecados. Então Deus está esperando para ser bondoso e para perdoá-lo. Ainda que sofra aflições e provações, em amizade com Deus, é feliz. 1 Pedro 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, está escrito: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O que causa a inimizade com Deus? O pecado mortal. Há pecados diferentes, veniais e mortais. Veja na Bíblia como existe diferença, e também o pecado mortal é tão grave que nem devemos orar por nossos irmãos que os praticarem, pois não são ouvidas as orações, porque Deus não ouve os mortalmente pecadores até que esse irmão se acuse, no caso confesse, e receba gratuitamente o perdão. Em 1 João 5,17, lemos: Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Em 1 João 5,16, temos: Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou, referindo-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse irmão. Em Tiago, versículo 1, capítulo 15, podemos ler: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Em João, capítulo 9, versículo 31, temos: É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende.
Como livrar-se dos pecados mortais que causam inimizade com Deus? Através da justificação, que é mediante ao arrependimento profundo, confissão, acusar-se do pecado para que seja absolvido. Infelizmente, multiplicaram-se pessoas que ensinam que basta crer em Jesus e se batizar, que seremos salvos e justificados de modo automático, alcançando felicidade e amizade com Deus no mesmo instante e de modo irreversível, mesmo pecando mortalmente. Essa ideia foi criada por Martinho Lutero como somente a fé justifica, sola fides em latim. Ou seja, somente tendo a fé em Deus já seremos perdoados, justificados de pecados mortais após o batismo. A graça de Jesus não é a liberação para o pecado mortal, de modo nenhum. Palavras do apóstolo. Em Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23, você pode conferir essa questão. E então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode um homem ser justificado sem se confessar? Sim, mas isso requer a contrição perfeita, como a do pecador que se humilhou severamente ao ponto de nem olhar para o céu. Tamanha vergonha por seus erros, pequenos e grandes, batendo em seu peito para sentir dor de penitência e confessando no templo. Veja em Lucas capítulo 18, versículo 19 ao 15. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E teve uma contrição perfeita em seu coração, se arrependendo, pensando nos pecados que cometeu, então foi justificado. Mas, biblicamente, as pessoas faziam confissões onde acusavam-se de seus pecados e más obras. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Contavam tudo sobre o que fizeram de mal, de pecado mortal e de pecado venial contra Deus. Não é necessário que confessemos a todos os nossos pecados. Por isso, Jesus cria um ministério para nos reconciliar quando pecamos mortalmente. Chamamos esse ministério da reconciliação. Nos confiou o ministério da reconciliação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. E dá o poder aos sacerdotes como o de perdoar ou reter os pecados, ou seja, não perdoar e perdoar. Em João, capítulo 20, versículo 23, está escrito: Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. É óbvio que para perdoar ou reter é necessária a confissão, já que o sacerdote não pode adivinhar os pecados das pessoas. Esse ministério é chamado de Ministério da Reconciliação, sendo o sacerdote o embaixador de Deus, como se Deus estivesse pedindo aos sacerdotes a intermediação entre ele e nós. Essas palavras são da Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, você lerá: Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16, está escrito: Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. As orações feitas com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vemos aqui que também é uma indireta, em que mostra que a oração de um justo é poderosa e eficaz.
Então, a oração de um pecador não é poderosa e é ineficaz. Em Levítico, capítulo 5, versículo 5, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, confessará em que pecou. Pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará a propiciação pelo pecado. Nesse texto refere-se ao Antigo Testamento e na Antiga Lei. Porém, demonstra que Deus sempre deixou o sacerdote como um embaixador entre ele e o ser humano pecador, para a reconciliação e a reparação pelo pecado. Em Mateus capítulo 3, versículo 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui mostra que as pessoas iam confessar para João Batista e eram batizados por ele no Rio Jordão. Em Marcos capítulo 1, versículo 5 está escrito: E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam a ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vamos lembrar então o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, em Tiago, capítulo 5, vemos que são os presbíteros os chamados para orar e ungir, não qualquer pessoa, mas um sacerdote escolhido pela Igreja. Esse título é até hoje utilizado pela Igreja Católica. Dessa forma, poderá confiar em pessoas que foram instruídas para receber a sua confissão para a reconciliação com Deus, mantendo o segredo e orando por você. Saliento aqui que a confissão diretamente para Deus, como a pregada por evangélicos, é um estímulo para a soberba, vaidade e orgulho, por não querer se humilhar ao sacerdote ou ao seu próximo, confessando seus pecados, sua humanidade, como faziam os cristãos antigamente. Essa doutrina de confessar só com Deus não consta na Bíblia. Não há essa proibição de que temos que confessar somente com Deus os nossos pecados. Já a doutrina de confessar para sacerdotes é mencionada na Antiga Lei e na Nova Lei, explicada e ordenada biblicamente, o que torna a doutrina católica mais corretamente evangélica que a dos supostamente evangélicos. Não confessar danifica severamente a nossa consciência, o nosso coração, onde estão escritas as leis de Deus. Passamos a pecar sem vigilar e examinar os nossos atos, achando soberbamente que só por crer e ser batizado, Deus não haveria de conferir esse direito, quando na verdade a Bíblia exige mais do que a fé, a santificação, que só pode ocorrer através da consciência que se aprimora na confissão, com o objetivo de alcançar a santidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 8, podemos ler: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, temos que esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, após apagar os pecados, se arrependendo verdadeiramente e se humilhando ao confessar, a amizade com Deus volta infalivelmente. Então poderá entrar em participação com o corpo e o sangue de Jesus Cristo e receber a graça da salvação novamente. Tenhamos todos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Até a próxima!